Conclusão. Aspas, o grande reinício. É um plano que está em andamento desde dezembro de 2019 e deve terminar em 2030, com efeitos surtindo no mundo até nos próximos 40 anos. O livro admite que reiniciar é uma tarefa ambiciosa, talvez ambiciosa demais, mas ele também diz que não temos escolha a não ser tentar nos esforçar o máximo para alcançar este reinício. Trata-se de tornar o mundo menos dividido, menos poluente, menos destrutivo, mais inclusivo, mais justo e com mais equidade do que o mundo que deixamos na era pré-pandêmica. Fazer nada não é uma opção viável. Voltar ao normal também não. O maior pré-requisito para um reinício bem-sucedido e uma era pós-pandêmica próspera é uma grande colaboração e cooperação de todos os países e indivíduos. Alguns poderão resistir à necessidade de se engajar no grande reinício, por serem temerosos da magnitude da tarefa e terem uma convicção errada de que o mundo de antes não era tão ruim assim e que só precisaríamos de aparar algumas arestas para fazê-lo melhor. O grande reinício está em conformidade com a Agenda 2030 da ONU, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o cumprimento dela será acelerado com o andamento deste plano. A essência do grande reinício é substituir ideias falhas, instituições fracassadas e processos e regras obsoletos por outros totalmente novos e mais adequados às necessidades atuais e futuras. Aspas, estamos agora em uma bifurcação. Um caminho nos levará a um mundo melhor, mais inclusivo, justo e respeitoso com a Mãe Natureza. O outro nos levará a um mundo que se parece com aquele que deixamos para trás, mas pior e constantemente perseguido por surpresas desagradáveis. Devemos, portanto, acertar. Os desafios que se aparecem no caminho podem ter mais consequências do que podemos até agora imaginar, mas nossa capacidade de reinicialização também pode ser maior do que antes ousávamos esperar. Klaus Schwab e Thierry Miller, Genebra, julho de 2020. Opinião. Em primeiro lugar, quero reforçar o que foi dito no prefácio deste audiobook. O objetivo não é despertar emoções negativas. Digo isso porque a reação mais comum desencadeada na leitura ou audição de discursos de elite mundial é o medo, que por sua vez pode desencadear o pânico, a indignação, a ira e a vontade de fazer justiça com as próprias mãos. E, como os autores do livro Covid-19, The Great Reset, se mostraram religiosos, mas tendo como deuses eles mesmos a criação e Satanás. Também abordei assuntos dito religiosos. Falarei do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos judeus e dos cristãos, que é o único Deus verdadeiro e que existe na forma do Deus Criador, Jesus Cristo, Deus Salvador, e do Espírito Santo, Deus conosco. Em segundo lugar, quero parabenizar o ouvinte que conseguiu ler todo o resumo do Grande Reinício e chegou até esta sessão de opinião. O livro na íntegra proporciona uma leitura complexa e pesada, cheia de propagandas persuasivas e ideológicas. Espero que o resumo tenha sido esclarecedor e menos pesada para o leitor, e que esta sessão de opinião seja edificante para o mesmo. Aspas, The Great Reset é primeiramente espiritual. Para que o leitor compreenda o grande reinício e não entre em estado de pânico ou indignação, ou ira e até vontade de fazer justiça com as próprias mãos, é preciso entender primeiro que estas coisas são pecados. Veja na Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 2, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 e Efésios, capítulo 4, versículo 26 ao 27. Depois, é preciso entender que não há motivo real para o medo, porque o grande reinício é a maior tentativa desesperada dos servos de Satanás de fazer com que as profecias do livro de Apocalipse não se cumpram, ou não se cumpram totalmente.
A elite mundial, aspas, morre de medo do cumprimento do sexto selo em diante, que diz, entre outras coisas, aspas, então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas, e gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira. E quem poderá sobreviver? Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 ao 17, Novo Testamento. No profundo do interior dos servos de Satanás, eles sabem que não resolverá substituir ideias falhas como a filosofia clássica, instituições fracassadas como a igreja, processos e regras obsoletos como os do capitalismo de livre mercado que vivemos hoje. Se acabarem com a economia que temos hoje, as pessoas voltarão a fazer escambo e criarão formas próprias de economia. Sempre existirão pessoas que pensarão com a lógica e a razão, mesmo com doutrinação ideológica. E quanto mais tentarem perseguir a igreja, mais ela crescerá e mais rápido ela cumprirá a profecia de Jesus Cristo. Aspas, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. Ainda que as pessoas da elite mundial estejam muito confiantes de que seus planos darão certo, elas são pessoas que devem ter pesadelos à noite, porque rejeitam o Salvador e, por consequência, terão suas almas lançadas no lago de fogo e enxofre. Veja Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Apesar do terrível quadro pintado em Covid-19, The Great Reset, este livro deve ser motivo de alegria para aqueles que creem em Jesus e motivo de esperança para aqueles que virão a crer em Jesus. O grande reinício é uma prova de que Jesus Cristo voltará muito em breve. Se você, amado ouvinte, crê no Senhor Jesus, diga em voz alta a seguinte oração, aspas, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor, te recebo como meu Salvador e o meu Senhor. Escreva meu nome no livro da vida, me transforme na pessoa que o Senhor quiser que eu seja. Amém. Se você, amado ouvinte, fez esta oração com sinceridade, alegre-se, porque agora você tem uma vida completamente nova em Deus. Porque você agora é filho de Deus. Você pode chamá-lo de Pai e agora é o irmão caçula entre bilhões de irmãos em Cristo espalhados pela terra. A igreja, e porque Deus agora é seu Pai e Ele é o amor em pessoa. Tenha paz em Deus, pois todas as coisas no mundo espiritual agora cooperam para o seu bem e no final viveremos todos juntos no paraíso. Com o próprio Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo e todos os anjos para sempre. E se você gostou desse vídeo, 2 Coríntios, capítulo deixe 5, seu versículo like, 17, deixe um comentário, Romanos, se inscreva no capítulo canal, 8, compartilhe versículo com 15 seus e Apocalipse, amigos. capítulo Ative 2, também versículo o 7. sininho das notificações.